E hoje eu recebo com muita alegria a empresária e cerimonialista Jussara Matos Camargo. Ela é referência em assessoria de eventos sociais e corporativos. Seja muito bem-vinda. Mas antes da nossa pergunta inicial, eu quero mostrar esse look, que é da Vie, que fica ali na rua Helmut Arendt, bem no ladinho do Caetá. Lá você encontra uma moda com propósito, uma moda masculina e feminina, que vai deixar você cada vez mais bela para expressar todo o seu conhecimento. Então, faça uma visita na Vie. Vá lá tomar um cafezinho. Você será muito bem recebido. E agora vamos para o nosso bate-papo. E eu tenho que falar para você a nossa primeira prosa, que é: quem é você? Ai, Lu, já começamos bem, né? Primeiro, muito obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui contigo, compartilhando desse sofá. Essa pergunta, ela vem com uma carga em cima dela, né? Verdade. Às vezes, né, Lu, é difícil a gente se enxergar, né? Perfeito. No mundo onde a gente vive com as telas à nossa frente e vendo a vida dos outros, quando a gente é questionado e perguntado sobre nós mesmos, é uma reflexão que vem com o contexto, né? Mas hoje, graças a Deus, eu posso dizer que sou uma mulher feliz, sim, feliz. A felicidade, claro, né? A gente sabe que mudam-se os conceitos. E os ciclos, né? E os ciclos das nossas vidas. E então ela também vai mudando de conceito, né? Mas sim, hoje sou uma mulher feliz, sou uma mulher de fé, uma mulher que procura ter sempre boas intenções. Ai, que bom. Em tudo aquilo que eu faço, tanto no profissional como pessoalmente falando, procuro sempre ter boas intenções, um coração bem intencionado. Por vezes a gente não consegue, mas a intenção é sempre boa e é o que me faz dormir em paz todas as noites, né? A Jussara é mãe, né? Hoje de uma adolescente que acabou de fazer 15 anos, a Esther, a Heloísa, que é uma pré-adolescente com 10 anos em casa, e é desafiador para a Jussara, né? E sou esposa, né? Meu marido é advogado há mais de 15 anos aí, e graças a Deus tenho uma profissão que me escolheu, né? Que no decorrer da minha jornada me escolheu e me acolheu, e tenho saúde, tenho Deus na minha vida, na minha casa, tenho bons amigos, conheço muita gente e hoje posso dizer que sou uma mulher que vive plenamente a minha vida. Que lindo, que linda mensagem, que propósito bonito, Jussara. E aí nós vamos continuar agora numa parte mais intimista que faz parte da Entretantos. Porque a Entretantos tem um T maiúsculo que é entre tantas pessoas, você é uma tantos. No sentido de profissional, de pessoa, enfim, independente da classe social e do que ela faz. As pessoas se destacam pelo que elas são e pelo que elas fazem. Então, esse é o propósito da Entretantos. A gente faz um jornalismo raiz, um jornalismo sério, um jornalismo dedicado a enaltecer o ser humano. Que privilégio eu estou aqui, então. E aí vamos para os desafios, né? Quais os desafios, você já fez alguns comentários, que te movem atualmente na tua vida pessoal? A profissional nós vamos mais para frente. Pessoalmente falando, Lu, os desafios hoje, eu penso que como mãe de duas adolescentes que ainda estão totalmente sob minha responsabilidade, né? Você é mãe também, Sim. Você também já passou por isso. Hoje o meu desafio diário é sempre analisar tudo que eu faço, tudo que eu penso e o impacto que isso tem para ser exemplo para elas. Para o futuro, né? Principalmente. Então, assim, no Dia das Mães que vem aquelas cartinhas, né? E esse ano eu recebi uma cartinha da minha filha mais nova, dizendo assim, quem é sua mamãe, não sei o quê. E ela escreveu, olha, minha mamãe é muito trabalhadora e amorosa. E aquilo, assim, me encheu de orgulho. Não só dela poder expressar, mas me encheu de orgulho de mim também, como mulher. Porque hoje eu vivo um sonho. Eu orei por isso um dia, eu queria ser mãe. E Deus me deu duas filhas. Que bom. Duas meninas, que hoje são meninas, mas que um dia, né, eu tenho que entregar para a sociedade como mulheres, com uma base, com princípios, com norte, valores. Mulheres que venham impactar a geração delas, da forma delas,
né? Mas que para isso elas tenham uma base. Então, hoje é meu desafio, eu te digo que trabalhar, a gente sai, a gente batalha, a gente conquista, mas ser exemplo dentro de casa, para mim, é o maior desafio como mulher hoje. Hoje eu posso te dizer isso. Quem sabe daqui 10 anos, quando elas já estiverem independentes, mude. Mas hoje o meu desafio é esse. Mostrar para elas. Concordo plenamente. Também já tive adolescente, também, só que é um casal e são adolescências diferentes, mas impactantes, e você se transforma. Porque você primeiro tem que saber que tudo que tu está fazendo vai, de alguma forma, refletir na vida dela, no futuro dela. Com quem elas vão conviver. Exatamente. Né? Então é uma responsabilidade. Para mim, né? É uma responsabilidade muito grande e é desafiador, sim. E que bom que ainda nós temos mães, famílias constituídas, porque a gente quando vê isso... E o constituída não quer dizer que é homem e mulher, mulher e homem. É família, sim. A palavra família. Sim, aonde você tem conceitos, aonde você tem respeito, princípios, né? E eu também penso muito, não falando de religião, mas eu estou falando de espiritualidade. Sim, sim. Quem tem a espiritualidade, a fé, seja no que for a sua fé, o Deus é único, interessa qual a sua que você escolher. Mas se você tem isso, se você desde pequeno ensina seu filho a rezar, a orar, seja o que for, ler a Bíblia, enfim, você começa a criar nessa criança aquele poder da palavra. Sim, poder da palavra, a da autorresponsabilidade, da responsabilidade com os outros também, né? Da disciplina, né, da visão de mundo, né? Isso é muito importante. Então, eu me sinto muito privilegiada em poder dar essa base para as minhas filhas e elas entenderem o quanto isso é importante para elas, né, como pessoas e como futuramente com a família que elas vão construir, né? E a convivência diária, claro. Né? Hoje, quando elas vêm com uma dificuldade, eu tenho também outros braços para ajudar elas a resolver, né? Isso. Então, vamos para a empatia, vamos pensar que cada um é um, vamos para o respeito, para a humildade. Então, são princípios que não se podem negociar. Isso aí, que tá difícil de você manter, né? Difícil. Tá muito difícil, as redes sociais, né? Né? Hoje está muito banalizado as relações. Exatamente. Hoje uma amizade... eu tenho amigas de infância, né? Amigas de infância, assim, lá de 12, 15 anos, que estão até hoje comigo. E hoje você não vê mais muito difícil. Relacionamentos sólidos, assim, desde amizade, desde relacionamento isso. Né, amoroso. Isso é. Então, eu tento passar para elas que isso não se banaliza, né? E que, sim, vale a pena você investir nas pessoas, né? E que não é por qualquer coisa, às vezes, que você rompe com tudo, né? Exato. E ainda nessa parte, vou fazer um recorte. O que é ser feliz para você? Lu, como eu te falei, né? O conceito de felicidade, ele foi mudando no passar, não sei para os outros, mas para mim, no passar da minha jornada, da minha vida, da minha caminhada. Acertei muito, errei muito, aprendi. Outras coisas não aprendi e desisti. Deixei claro pelo caminho. Mas... hoje, com 49 anos, né, hoje eu penso, todas as manhãs, eu agradeço a Deus pela minha saúde, porque basta você passar um dia no hospital para você dar valor para o sol que brilha lá fora, para o fato de você ter que ir trabalhar. E que você possa sair. Que você consegue sair, que você consegue se mexer, comer o que você quiser, né? Perfeito. Ir aonde você quer. Então, eu agradeço minha saúde. Eu agradeço a vida das minhas filhas, do meu marido, a saúde da minha casa, da minha família, o meu trabalho. E vamos lá. Eu tenho uma agenda, mas ela não me domina. Sim. Né? E para mim isso é felicidade, Lu. É você ser feliz com aquilo que você tem, com aquilo que você é. E não se entregar àquela ansiedade de, eu quero conquistar isso, eu quero conquistar aquilo. E porque eu não vou fazer isso porque eu quero chegar lá, porque, sabe, por coisas, Lu, às vezes, claro, é legal. Claro, lógico. Você ter a ambição de você querer chegar a algum lugar, ter alguma coisa. Isso nos move, né? Claro. Mas tem que ser de uma forma equilibrada, porque senão você acaba se perdendo, lutando por coisas que estão no futuro que talvez nem chegue. Então, que a minha felicidade é você viver plenamente e desfrutar daquilo que você já tem hoje, né?
Quem sabe, eu sempre digo para minhas filhas, quem sabe a gente não tem a casa que a gente gostaria hoje. Porque o fulano tem. Mas vamos desfrutar da casa que a gente tem hoje. Isso aí. Do sofá que eu tenho hoje, da cama que eu tenho hoje. Eu acho que isso é libertador, sabe? Com certeza. Então, isso para mim é felicidade. É você se ver completa, mesmo sabendo que faltam os degraus. Sim. Mas você já chegou até ali. E você tem aquilo que é mais precioso do teu lado, né? Que são as pessoas, que é o amor, né? Que é a alegria de eu acordar hoje e pensar, tem meu pai, tem minha mãe, tem meus irmãos, tem minha família, tem amigos, né? O compartilhar, né? Esse é fundamental. Às vezes, tem que desmistificar um pouco essa felicidade que Que fica baseada em outras coisas que, só fica no Instagram, né? A felicidade do Instagram. por vezes, né, nem é tão precioso assim. Exatamente. E aí, já entra uma pergunta que alguns dos meus entrevistados dizem, mas como? Qual o valor do dinheiro para ti? É complexo, né? Mas, Lu, a gente sempre quer ter mais, né? A gente gostaria. Claro. De poder eu sair na rua e poder ajudar uma pessoa a mais. Aí tem valor, né? De poder... Ai, Deus, se eu pudesse, se eu tivesse condições, eu ajudava mais aquela pessoa, ou fazia mais lá. Mas eu não tenho. Então, eu faço até onde eu posso, né? E, enfim. Mas o dinheiro, Lu, ele precisa de mim para mostrar o valor dele. Sem ele não é nada. Se ele não estiver na minha mão e eu poder mostrar o valor dele, você poder mostrar o valor dele, ele vira nada. Então, não sou eu que preciso dele para mostrar o meu valor. Né? Eu sou mais do que isso. Então, que lindo. Então, Lu, eu penso que enquanto a gente consegue não inverter essa ordem, tá equilibrado. Né? E trabalhar, não tem segredo, né, Lu? Não. Dinheiro, você tem que batalhar, você tem que trabalhar para alcançar dignamente, honestamente, né? Ser honesto com os outros, com você também, porque comigo, eu digo, ser honesta comigo mesmo é não se entregar à corrupção, Isso aí. Né? A coisas erradas, né? Para conquistar, porque aí você perde o sono e daí o dinheiro não paga teu sono, né? E as oportunidades, entre aspas, estão por aí, né? Basta você... E sabedoria, né? Para você. Então, assim, saiba administrar e, mais uma vez, viver feliz com aquilo que você tem. E trabalhe para alcançar aquilo que você ainda não tem. Que está almejando, né? E tenha foco. Esse é o principal. Então... E o que tu entende por empreender na vida? Meu Deus. Na sua vida, empreender na sua vida. Empreender é um movimento, né? Empreender eu digo assim, ó, desde que você sabe que eu sou formada em Direito. Sim. E eu achei que eu ia ser advogada, que eu ia trabalhar com meu marido, ele tinha um escritório. E, enfim, tá lá meu escritório junto com ele hoje, mas eu faço... Meu escritório é outra coisa. É outra coisa. É a outra empresa. É outra coisa. E quando eu me formei, eu estava grávida, e eu parei, eu me formei, não tinha um trabalho para onde ir, cuidei das minhas filhas, e quando eu quis voltar a trabalhar, ter o meu dinheiro, viver a minha vida profissional, eu até procurei um trabalho como funcionária e tal, e eu levei alguns nãos, assim, eu fiquei surpresa, fiquei triste, mas eu pensei, tá bom, então eu vou trabalhar para mim. E eu já estava trabalhando com eventos dentro da minha igreja, eu trabalhava com o setor de eventos com os meus pastores, e aí eu pensei, cara, mas eu sempre gostei de festas e tal. E aí eu pensei, que tal trabalhar com isso? Pesquisei um pouco do mercado e tal. Mas quando eu decidi abrir a minha empresa, eu percebi uma coisa, que quando você empreende, você não muda de trabalho, você muda de vida. Porque você não tem horários, e isso é muito bom. Mas isso também tem os contras. Exatamente, é uma linha tênue. Então quando eu ouço alguns mentores dizerem, você não pode misturar a vida profissional com o pessoal. Para um empreendedor, me desculpa, mas eu não vejo que isso é possível. Porque se eu estou disponível 10 da noite para responder ao cliente, eu vou responder. Se eu estou disponível um domingo, estou lá, e alguém me chama, eu vou responder, e é domingo. Né? Isso é empreender. Exatamente. Isso é empreender, é um estilo de vida, Lu. É você andar na rua e enxergar oportunidade em tudo.
É enxergar cliente em qualquer pessoa. Para mim, empreender é isso. É desafiador? É. Te traz muitos a favor? Traz. Mas traz algumas coisas que não é que contra, mas que você deve pensar antes de dar esse passo. É coragem. Você muda de vida. E é coragem, tem que ter coragem. Coragem é você fazer o seu salário, é você correr atrás para fazer o que você quer alcançar, é você correr atrás do teu cliente, é você enxergar em cada oportunidade uma oportunidade de negócio. Exato. E cliente, não, quem sabe não agora, mas você ter visão de pensar, não, pode ser que um dia seja. Tem que ir semeando, né? É isso, então empreender para mim é um estilo de vida, não tem como se desvencilhar. E aonde tu falando em estilo de vida, onde é que tu busca inspiração para esse estilo de trabalho? Eu me inspiro, claro, eu penso que todo profissional ele tem que ter outros profissionais pelos quais ele olha e que ele se espelha e que ele aprende, né? Então eu tenho várias pessoas assim que me inspiram a seguir nesse ramo, porque não é um ramo fácil. Trabalhar com assessoria de eventos ainda tem muitos tabus, né? Existem pessoas, mas eu não preciso de ninguém para me ajudar a fazer uma festa. Depende da festa, você não precisa mesmo. Claro. Né? Mas eu me inspiro na minha vontade, sabe? De fazer o melhor, de servir as pessoas. Porque esse é um propósito meu. Então, se eu estou aqui para servir, e isso eu descobri há algum tempo já, porque eu trabalhar com eventos, Lu, é você trabalhar nos bastidores para fazer alguém brilhar. Nós vamos fazer um recorte depois, agora na segunda parte, sobre isso. Bem importante. Então, é o meu propósito, servir aquela pessoa que eu estou levando para o holofote. Para os holofotes, que sejam o casal de noivos, sejam os empresários que me contrataram para uma festa corporativa. Então, eu estou ali para viver o meu propósito. Então, essa é uma inspiração para mim, que é servir. Né? Então, se eu estou vivendo o meu propósito, está tudo bem, eu estou inspirada. Então, agora nós vamos para um corte, que eu antes de passar para a parte mais profissional, que eu gostaria de saber de você, qual a tua visão de Concórdia? E eu não lembro se você falou que é concordiense. Eu não nasci aqui. A minha família morava em Capinzal, mas eu nasci no Hospital de Água Doce, que é onde morava a minha avó. E aí, Daí a gente voltou, eu nasci e fui para Capinzal, e depois a gente veio morar para Concórdia. Eu vim bem pequena já, ainda pequena, então eu me considero concordiense. E eu amo a minha cidade, já tive oportunidades de ir embora, e não optei por ficar. E é engraçado, às vezes eu passo nas ruas assim, e penso, nossa, isso continua assim, ainda de quando eu era criança, adolescente, olha, continua assim. Pra mim é tão legal, sabe? Eu amo sair na rua, saber que eu conheço quase todo mundo, que o pessoal da fruteira sabe que fruta que eu gosto disso. E eu gosto de fazer parte de uma cidade que tem como característica a cidade do trabalho. Eu gosto, eu me sinto orgulhosa. Uma cidade que tem uma qualidade de vida muito boa e tem seus defeitos, sim, né? Mas tem muito mais qualidades. Eu torço pela minha cidade e estou aqui sempre tentando impactar de alguma forma, ajudar a minha cidade de alguma forma, né? E fazendo a minha parte enquanto concordiense. Torço por Concórdia e sei que Concórdia tem muito para crescer ainda. E agora nós vamos dar uma paradinha para tomar uma água, para entrar o nosso comercial da Vie. Moda feminina e masculina. No centro de Concórdia, o endereço da moda. Voltando, então, estamos aqui com a Jussara. E que mais do que decorar espaços ou planejar cronogramas, Jussara nos mostra que organizar eventos é, sobretudo, cuidar de pessoas, de emoções e de histórias,
que ficam para sempre na memória. Eu gosto muito de trabalhar com pessoas e entrevistar pessoas que nos agreguem. Então, nós vamos agora para o segundo momento desta matéria, que é sobre a origem e a trajetória, que nós vamos falar um pouquinho. Como nasceu a paixão pelos eventos? Lu, eu sempre gostei de organizar as coisas. Eu acho que isso eu herdei do meu pai. Ele sempre gostou de organizar almoço, janta com os amigos, e microfone. Ele sempre gostava, né? Gosta. E eu acho que eu herdei isso dele. E não que eu não me sinta nervosa, que eu não tenha aquele nervosismo e tal para falar em público, mas eu vou. Eu sempre fui com medo e tudo, né? Desde a escola. Era preguiçosa para fazer o trabalho, mas para apresentar o trabalho... Eu não... Era a primeira. Então, assim, eu sempre tive esse olhar, né? De conversar com as pessoas, de estar rodeada de pessoas. E eu ia numa festa, num casamento, e eu ficava olhando e pensava, mas ninguém pensou naquilo, ninguém pensou nisso. Ai, mas eu vou lá ajudar essa noiva. E eu ia lá, eu dizia, ai, vou te passar um batom. Aí, eu posso arrumar teu cabelo? Eu ia lá e me metia na festa dos outros, né? E das minhas filhas, as festinhas delas, sempre todo mundo queria ir. Porque eu organizava 1000 coisas, eu fazia acontecer. E com o tempo, eu comecei a trabalhar, ajudar na minha igreja, né? Eu falei antes. Isso. Né? De estar trabalhando com os nossos eventos e tal. E eu já estava com um olhar nos casamentos, na organização de casamentos. E aí eu parti para a transição de carreira, né? Que não é fácil, né, Lu? Eu digo que é mais para mulher, né? Sim, sim. Ainda a gente... E você tinha uma formação, eu né? tinha, então assim, foi... Você virou a chave. Chorei muitas vezes, porque muitas... Não na frente das pessoas. Claro. Porque era uma escolha minha e eu estava bancando aquilo. Mas por vezes eu chorei sozinha, porque tinha gente que fala... Ainda tem pessoas que me falam, mas você largar uma carreira de direito para fazer isso... E, certo preconceito, digamos? Certo preconceito. E, meu Deus, você não tem nada para fazer, não. Você vai deixar a tua família em casa, você vai ficar até madrugada. E eu ainda mesmo, no meio sem conhecer aquilo tudo, porque não existe escola para assessoria. Uhum. Hoje tem uns cursos para cerimonialista, mas não tinha, né? Há 8 anos atrás. Não tinha ainda. Então, é uma profissão nova. E fazer essa transição de carreira foi desafiador para mim. Mas eu era movida, mas eu tinha tanta vontade. Paixão, né? Você tinha paixão. Sabe, tanta vontade. E eu lembro que uma vez eu estava no HJ. Eu fui pro HJ porque eu também amo marketing. Uhum. E eu estava lá sentada e eu sei que eu me incomodei. Eu sei que um dia o Alexandre, numa palestra dele, ele falou assim, se você sair daqui incomodado com a sua vida, já ganhei o dia. E eu pensei, então você já ganhou, porque eu tô incomodada, fui para casa, eu pensei, não, eu vou fazer acontecer. Olha. Eu quero fazer e eu vou fazer. E fiz. E aí, é desafiador todos os dias, né, Lu? Porque eu trabalho com sonhos, né? Imagina. Um casamento não se casa sempre, né? Graças a Deus, é para uma vez só. Acontece alguns erros de percurso, mas... quando O primeiro é o primeiro. Então as pessoas vêm para se casar. Então, assim, não pode ser mais um trabalho para mim. Tem que ser único. Aquele casal tem que ser único para mim, aquela debutante tem que ser única. A empresa que me chama para fazer um aniversário da empresa, eu entro dentro daquela empresa, eu visto aquela camisa, eu ajudo em tudo que eu posso. Ó, vamos fazer assim, vamos fazer assado, porque eu também gosto de marketing. Uhum. Então, é desafiador você trabalhar com uma profissão nova, mas é muito compensador quando você chega lá no dia e entrega aquele sonho. Eu imagino. Aí você vê pai e mãe chorando, você vê funcionários felizes, você vê a realização daquele sonho. Eu vou para casa realizada, sabe? E, Jussara, qual o maior desafio para consolidar nessa área? Na área de eventos. O maior desafio é você fazer a gestão de pessoas. É você lidar com todo esse pessoal envolvido, né? Eu tenho eventos que envolvem, às vezes, 20 fornecedores nos bastidores e, às vezes, 100 pessoas, 150 pessoas. Eu fiz um evento em Chapecó esses dias que nós tínhamos mais de 200 pessoas envolvidas e a ponta firme era eu, né? Então, fazer a gestão de todo esse pessoal e fazer com que nada se perca nesse processo,
né, dentro do processo é o maior desafio, porque você lida com situações humanas, climáticas, estruturais, situações que eu digo assim, ó, toda vez que eu entrego um evento, eu saio e penso, o que eu aprendi hoje? E eu sempre aprendo. Porque, eu contratei um caminhão de banheiro para ir atender o evento, chegou lá o caminhão, mas ele entra por onde? Ele tem que vir perto do galpão, mas ele vai entrar por onde? Então, assim, tem que mandar vir um trator, abrir caminho, colocar brita, não sei o quê. Isso não estava programado, né? Então, você tem que Eu imagino. Então, assim, eu nunca consigo colocar no contrato aquilo que eu vou fazer. Sempre vai entregar mais. Eu sempre vou fazer aquilo que não está no contrato. E, primeiro, porque eu quero entregar o melhor para o cliente. Não quero levar problema para ele no dia. Sim. Eu vou resolver. Se faltou água, eu vou atrás dos canos, eu vou fazer vir a água, depois ele vai saber. E talvez nem saiba. Mas esse é o maior desafio, lidar com os bastidores, com os percalços dos bastidores, né? Por vezes um evento ao ar livre chove, cabe a mim decidir aonde vai ser. A decisão é tua. Ser o plano D, e tem que dar certo, e tem que ficar todo mundo feliz. Então, essa pressão, lidar com essa pressão é desafiador também. É o maior. Então, gestar pessoas, as ocorrências e essa pressão é desafiador. E o que mudou a forma de planejar e executar eventos nesses últimos anos, especialmente pós-pandemia? Lu, antes da pandemia, eu não tinha ainda, eu não estava naquele ritmo que hoje eu estou, né? Tá. Então, eu usei a pandemia, entre aspas, a meu favor. Foi quando eu consegui ter tempo de parar e estudar de minha empresa, de CNPJ, fui para redes sociais, fiz live. Aí, quando começou a abrir, eu fui estudar, fui para São Paulo, fiz cursos, fiz curadoria, né? E enfim, foi ali que eu consegui estruturar melhor tudo isso. Então, eu já cheguei na minha profissão com um público pós-pandemia, entende? Então, eu não tive aquele atropelo dos colegas de eventos que teve aquele caos da pandemia. Eu não tive isso. Eu ajudei algumas pessoas, inclusive, mas eu não tive isso. Então, eu já ganhei um público, já cheguei com tudo no setor, onde o público já vinha pós-pandemia. Então, hoje... Mas também mais exigente, né? Mais exigente e mais minimalista, dando valor para outras coisas. Outra pegada, né? Outra pegada. A primeira coisa, 95% dos meus clientes que eles pedem para mim é de não ostentar, mas de levar uma experiência. Porque hoje as pessoas querem um casamento que seja inesquecível pelo que as pessoas vão sentir, não pelo que elas vão ver em termos de luxo, sabe? Então, é tão gostoso trabalhar assim também, né? E, assim, pelo menos em nível de região, né, Lu? Sim. Falo aqui a nossa região, né? Então, as pessoas dão valor, né, e quando elas esquecem um pouquinho disso, eu mesma lembro elas, olha, não se preocupa, não é sobre um lustre caríssimo, mas é sobre o cuidado com o teu convidado, como ele vai se sentir. As pessoas estão prezando muito pelo conforto, as pessoas estão prezando também por se sentir bem dentro daquele lugar, de se sentir acolhido, olha, de ter uma comida gostosa, né? Então, as cerimônias de casamento, as pessoas estão assim, não, eu me preocupo com a cerimônia, o resto é o resto. Então, as pessoas chegaram com mais emoção, né? Olha. E os eventos reduziram drasticamente o público, né? Hoje, para você fazer um casamento de 200 pessoas, é muito raro. A média é de 80 a 130 pessoas. É isso aí. E é isso aí. E o que faz o diferencial de um evento bem organizado e um evento memorável? Qual a diferença? Os dois andam praticamente justos, né, Lu? Porque o evento que é bem organizado, ele vai ter um pé lá no memorável. Sim, com certeza, mas ele tem Ele vai ter uma quebra ali no meio, um delay, né, entre os dois, porque o evento bem organizado, Lu, por exemplo, um coquetel, ele é bem organizado quando ele tem a comida na hora certa, a bebida na temperatura certa, um bom serviço atendendo, né? Um horário, um protocolo assíduo, né?
um som ambiente, ele está bem organizado, está tudo certo. Agora, um evento memorável é quando você chega para um coquetel, mas você é recebido na porta de uma maneira diferente. Você entrou para dentro do evento e você já teve uma experiência sensorial, né? Aí você foi para o protocolo, onde você viu que você foi lembrado de maneira única. Exato. Então, um evento memorável é aquele que quando você entra dentro do CAI, assim, fecha a porta e diz, que bom que eu vim. Isso aí. Eu nunca mais vou esquecer desse dia. Ele se torna memorável. Até a lembrancinha, às vezes, é memorável. Né? Conte alguma situação, que a gente já está indo para o final, de que você teve que fazer um improviso para salvar na hora aquilo ali. Uma só. Tá. Uma vez, num casamento, logo após a pandemia, a gente estava fazendo um evento, era um casamento, num lugar bem limitado, assim, né? E faltou água. Então, o pessoal da cozinha veio me avisar, Ju, não tem água? E como que a gente faz? E não vai ter água para terminar o jantar? Como é que se faz, né? Sim. Termina o jantar, enfim. E aí eu olhei pro casal e pensei, mas eu não vou chamar eles, né? Aí eu procurei uma outra pessoa que conhecia o lugar. Essa pessoa foi comigo. A gente puxou mangueira em outro lugar, torneira. Aí ele chamou mais 2 amigos que eram convidados, me ajudaram, levamos água para a cozinha, interditei o banheiro por um tempo e conseguimos servir o jantar. Ninguém percebeu que faltou água e daí depois, inclusive, voltou a água. Mas foi um perrengue, assim, para nós aquele dia, porque era um lugar distante. Então, assim, foi bem complicado. Né? Esse foi memorável para ti. Esse quando terminou, meu Deus. E vamos para tendências e inovações para a nossa finalização. Quais as novidades que já chegaram ou estão vindo? E como a tecnologia se integra ao teu trabalho? A tecnologia já faz parte, né? Sim. A gente trabalha, eu tenho uma plataforma de gestão que eu trabalho na programação, dentro da operação de meus eventos, eu tenho essa plataforma de gestão que trabalha a agenda da programação no evento, porque hoje, Ju, você tem tal data disponível? Eu posso até ter aquela data disponível. Inclusive, eu não vendo todos os finais de semana de um ano. Eu monto essa agenda com antecedência e não vendo todos os finais de semana. Sim. E então, às vezes eu posso ter aquele sábado disponível, mas eu não tenho agenda para incluir a programação desse evento. Porque a minha agenda ela não se finaliza, ela não se resume à data do evento. Eu tenho, às vezes, acompanho o cliente um ano e meio antes. Então, eu viajo com ele, eu faço inúmeras intervenções com ele durante o processo. Então, eu preciso da tecnologia para me ajudar na gestão dessa programação. Né? Então, e as inovações, o que está chegando para o mercado, eu estava lendo esses dias, estudando, inclusive uma novidade, eu estou estudando no ano que vem a possibilidade de eu fazer um MBA em gestão de cerimoniais e eventos de luxo em São Paulo. E eu estava lendo, dentro dessa universidade, algumas prospecções para o mundo dos eventos, né, nos próximos anos. E pasmem, mas a nova geração está chegando, está vindo com um anseio de eventos durante o dia, de eventos sem bebidas alcoólicas, porque é uma geração que cuida muito da saúde, que essa geração fitness, então com as restrições alimentares cada vez maiores, por isso da importância dos outros segmentos também irem se adaptando, né? Teu fornecedor, digamos, né? Não precisar de um buffet, 0 lactose, 0 glúten, né? Então, todo mundo tem que andar junto, porque eu preciso, né, também desses parceiros. Então, tá vindo algumas novidades nesse sentido. Eu fiquei surpresa, que é uma geração que não quer ir dormir tarde, que quer curtir o dia inteiro, fazer um almoço tão bonito, né? Também, exatamente. Se for pensar, e cada vez menores. E para nós encerrarmos, Jussara, o que tu deixaria, uma mensagem, seja lá, ou um conselho, para quem quer entrar nesse segmento profissional? Eu digo assim que não só para o meu segmento, para o meu setor de assessoria, de eventos e cerimoniais, mas para qualquer
setor. Estar ciente de que você nunca sabe tudo, né? Estar ciente de que você tem que sempre aprender. E principalmente com o teu cliente. Principalmente dar atenção para o teu cliente. Ter esse olhar que cada pessoa é única, né? E ter os pés no chão. Que por vezes, né, Lu, eu vejo assim, às vezes as pessoas dizem, Ju, a gente fala em festas em Concórdia, a gente já lembra de você. Ok, mas eu tenho que manter sempre a humildade de saber que eu tenho que crescer, que eu tenho que aprender mais, que eu tenho que evoluir, que eu tenho que buscar e jamais engessar, né? E eu deixo esse conselho, essa dica, né, não só para mim, é para o meu setor, de que o aprendizado é uma constante e que somos seres humanos em produção. Nunca vamos saber de tudo e vamos morrer sem saber de tudo. É verdade. Né? Mas saber que você dá o seu melhor e que você está sempre buscando entregar o melhor também. Obrigada, Jussara, por dividir conosco seus entretantos. Foi um prazer recebê-la no nosso sofá e foi uma prosa muito interessante. Encerramos aqui a edição de hoje e até a próxima quinta. Tchau, tchau.